música que acabamos de cantar dizia: dai graças de coração, dai graças com contrição por tudo aquilo que Ele fez por nós. Muitas foram as coisas que nós poderíamos, e são as coisas que nós podemos testemunhar que Deus tem feito na nossa vida. E dizia também esta música: diga o fraco, forte sou. Na verdade, aquele que depende do poder de Deus é forte. Não porque Ele é forte mesmo, mas porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é a nossa fortaleza e dele nós dependemos. Hoje eu gostaria de falar convosco sobre um texto que está em 2 de Crónicas, no capítulo 14. E neste texto nós encontramos a história, uma parte da história, de um rei no reino de Judá. Para quem não está ainda muito familiarizado com a história bíblica, a nação de Israel, depois da morte do rei Davi e do seu filho Salomão, passou por um momento que iria marcar até os dias de hoje a sua história e também a história do mundo daquela altura. O reino dividiu-se, as 12 tribos de Israel dividiram-se. Um rei, um indivíduo, não é, que tinha crescido no palácio de Salomão, chamado Jeroboão, revoltou-se, fez o seu exército, não quiseram mais ficar dependentes do reino que tinha a sua sede em Jerusalém, no sul, e então houve uma divisão entre o sul e o norte. 10 tribos ficaram no norte com o nome de Reino de Israel, 2 tribos ficaram no sul com o nome de Reino de Judá, e a partir daí passa-se a chamar então aos do sul os judeus, não é? E os outros foram os de Israel do norte. Com o tempo e com a história eles acabaram por se perder e deixou de existir esse reino. O reino de Judá também chegou a ir para o cativeiro, dispersos por todo o mundo, até aos dias de hoje. Os judeus continuam dispersos por todo o mundo, mas sempre com uma identidade, e até ao momento em que, depois da Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel, com a sede, não é, numa cidade chamada Tel Aviv, mas que os judeus reclamam ainda, Jerusalém, voltou à sua casa, não é? À sua terra. Isto só para dizer que a passagem que hoje nós vamos estudar, ou vamos meditar nela, ela acontece neste período ainda de grande conflito entre o norte e o sul, e um dos reis que ali reinou em Judá, portanto no reino do sul. Um homem temente a Deus, um homem que, segundo diz a Bíblia, aí em 2 de Crónicas, capítulo 14, fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Isto porquê? Porque naquela altura seguiram-se uma sequência de reis, uns que faziam mal e outros que faziam bem. Era um bom rei ou um mau rei. E o que determinava se esse rei era um bom rei ou se era um mau rei, era se era um rei temente a Deus ou se era um rei que desprezava a Deus, o Deus de Israel, e adorava outros deuses e permitia que a idolatria e que toda a imoralidade dos povos à sua volta entrasse no meio do povo de Deus. Diz que este rei de que eu vou falar, que é o rei Asa, não quer dizer que ele tivesse uma asa ou duas, não era anjo, era o nome dele mesmo, chamava-se Asa, o nome dele, e o versículo 2 do capítulo 14 diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa, portanto, foi um rei que fez o que era bom e que era reto aos olhos de Deus. Podemos dizer que Asa foi um homem que Deus aprovou, que mereceu a aprovação de Deus. Deus, olhando para Asa, via o seu comportamento, é um comportamento que me agrada. Talvez nós pudéssemos aqui pensar o seguinte: sendo assim, e porque Asa
Este rei agradava a Deus, fazia o que era bom aos olhos de Deus, era uma pessoa correta, era uma pessoa justa, em linguagem de hoje, era um bom crente, não é? Era um bom crente. Então, supostamente, deveria ser de esperar que Deus o abençoasse de tal modo que ele nunca mais tivesse qualquer tipo de problema. Não tivesse nenhuma dificuldade. Mas nós vamos ver neste texto que não foi assim que aconteceu. Realmente ele teve um problema. Então, ele fez o que era bom, fez o que era justo. Diz o texto, se continuarmos a ler, porque é que ele foi bom e reto aos olhos do Senhor? Versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Podemos dizer que ele foi o promotor de um grande avivamento espiritual no povo de Deus. O povo estava contaminado, permitiu que a idolatria entrasse. Reis foram permissivos, e até mesmo com casamentos que tiveram às vezes com mulheres de outros povos, trouxeram os seus ídolos, e eles tiveram os cultos, os altares da idolatria, que Deus tinha condenado desde o princípio, e que Deus continua a condenar hoje. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante, nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, nada Deus quer que nós façamos imagens para adorar, para nos curvarmos diante delas. Está lá nos 10 mandamentos. A lei que Deus tinha dado a Moisés e que foi transmitida ao povo, mas o povo punha sempre de parte e seguia com o mundo, com os outros. Não queremos ser diferentes. Se eles têm tantos deuses, nós também vamos ter. Olha, a mesma coisa hoje acontece na igreja. Às vezes muitos crentes querem ser como o mundo. Se eles fazem, nós também fazemos. Se agora é moda, nós também vamos seguir a moda. Se agora é assim, nós vamos continuar assim. O povo de Deus foi chamado para ser diferente. O povo de Deus foi chamado para ser diferente, santo, e viver uma vida que agrada a Deus. Se Deus olhasse para a minha vida e para a tua, será que diria a mesma coisa que disse do rei Asa? Este é reto e bom. Porquê? Porque ele afastou-se da idolatria, porque ele terminou com todos os deuses falsos, porque ele não seguiu este mundo, e porque ele mandou, diz aqui o versículo 4, a Judá que buscassem ao Senhor, ou seja, porque ele promoveu, ele levou outros, falou aos outros, dizendo, voltem-se para Deus. Ele não só foi reto, não só fez o que era reto, como ele também levou o seu povo a viver assim também, promovendo uma volta geral do povo de Deus para Deus. Esta é aquilo que nós devemos fazer. Não só vivermos bem diante de Deus em cumprimento da sua palavra, mas também dizer aos outros, cumpram, porque isto é bom para vocês. Cumpram, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Às vezes nós temos aquela tendência muito moderna de dizer assim, esta fé é minha, não tem nada não tem nada a ver com a vida dos outros. Não tem nada a ver com a vida dos outros, mas tem a ver com a salvação dos outros. Porque se você não falar, se eu não falar, se eu não disser nada aos outros, eles vão continuar no erro e vão, como ainda hoje de manhã falámos na escola bíblica dominical, e vão para o inferno toda a eternidade. Se ama aquele que está ao seu lado, o seu vizinho, a sua família, que não tem Cristo, o verdadeiro amor deve nos constranger, deve nos levar a falar de Deus, apelando aos homens para que voltem para Deus. Essa é a maior demonstração de amor. Pais pelos filhos. A maior demonstração de amor não é darem todos os brinquedos que eles querem, não é darem todos os jogos e os telemóveis e os computadores e fazer todas as vontades. A maior demonstração de amor é levá-los a aprender a viver em paz com Deus, amando ao Senhor, temendo a Deus, seguindo realmente a palavra de Deus, porque aí vocês estão a oferecer alguma coisa aos seus filhos que é para toda a eternidade e não apenas para a infância ou para a juventude, porque eles agora têm, amanhã já se aborrecem e querem outra coisa, depois aborrecem-se e querem outra coisa.
A melhor demonstração de amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, quando um deles ainda não é crente, é levá-lo aos pés de Jesus e falar de Jesus e do seu amor. Porque não só vão beneficiar na sua vida familiar, como vão beneficiar na eternidade também. Porque aquilo que o Senhor promete é para toda a eternidade. Asa foi um bom rei, porque ele fez o que era reto, mas também porque ele mandou a Judá que buscassem ao Senhor. Ele disse ao seu povo, busquem a Deus, porque é nele que há vida, é nele que há a verdade. E é isso que nós devemos fazer. Por isso o seu reino foi um reino de prosperidade, foi um reino de avivamento espiritual, foi um reino de paz. E poderíamos dizer, olha, que bom, ele fez tudo o que era bom e Deus está a fazer a sua parte. Não vai haver problema. Mas não. Asa teve um grande problema. No versículo 9, diz assim, e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou a Maressa. Olha, paz. Seria suposto que pensássemos, bom, como ele estava a fazer tudo direitinho, tudo correto, Deus vai manter esta paz, não vai permitir que mal nenhum aconteça, mas não só aconteceu um perigo, não só aconteceu um problema, mas como aconteceu mais do que um problema, aconteceu um grande problema. Porque, reparem, um exército de 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. É muita gente. É muita espada. É muita perna a correr. É muito barulho, muito grito. É assustador. Era um grande problema. Diz aí que ele tinha 1 milhão de homens. O rei Zerá, que vinha do norte de África, para lutar contra o povo de Deus. O facto, irmãos, de sermos fiéis a Deus não nos impede de ter inimigos. O facto de sermos fiéis a Deus e bons crentes, no sentido de tementes ao Senhor, cumpridores da sua palavra, vivermos uma vida reta diante de Deus, não nos impede de ter problemas. Nem sequer é impedimento para termos grandes problemas. Algumas pessoas poderão viver enganadas, ou alguns poderão tentar enganar que se estiveres em paz com Deus, se fizeres tudo, se deres o teu dízimo, não vais ter nada. Não, irmãos. O Senhor Jesus disse, se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. O Senhor Jesus disse em João, no capítulo 16 e versículo 33, no mundo tereis aflições. Mas disse, não, tendo bom ânimo, ou seja, não desanimem, porque eu venci o mundo. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 8, diz à igreja, sede sóbrios, ou seja, estejam alerta, despertos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão, procurando a quem possa tragar. Não nos podemos esquecer, não podemos adormecer, pensando, porque eu estou a fazer tudo o que é reto, tudo o que é correto, tudo o que Deus quer, eu não vou ter nenhum problema. Asa teve problemas, e teve grande problema. 1 milhão de problemas. Nós também. Mas uma coisa nós sabemos, é que os problemas, as dificuldades, as situações difíceis, os obstáculos na nossa vida, eles vêm para nosso bem. Posso não estar a entender, mas a Bíblia nos diz e garante lá na carta de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas significa as boas e as más, que no seu conjunto, no final das contas, nós vamos poder confirmar, Deus estava ali.
Deus estava comigo. Deus não me abandonou. E isto veio ser para meu bem. Irmãos, eu confesso que muitos momentos na minha vida, quando passava por momentos, e quando passo ainda por momentos difíceis, complicados, nessa altura não me apetece dizer que aquilo vai ser para o meu bem. Mas pela fé, eu tenho que dizer, graças te dou, ó Deus, porque eu vou um dia entender. E mesmo que não entenda, eu vou saber, porque tu o dizes, porque tu afirmas, que todas as coisas, juntamente, no seu conjunto, contribuem para o meu bem. É só esperar no Senhor e ver como Ele vai conduzir todas as coisas para o nosso bem. Mas não pensem que pelo facto de estarmos a cumprir com todas as coisas, que não vai haver problema nenhum. Às vezes temos aquela frase que dizemos, que mal fiz eu para que me esteja a acontecer isto. Às vezes não precisa estar a fazer mal. Às vezes é porque está a fazer mal. Mas não precisa de estar a fazer mal. Veja o caso de Jó. A Bíblia nos diz que Jó era um homem temente, reto, fazia tudo o que Deus queria e gostava, e veio uma provação das maiores que nenhum de nós ainda passou ou virá a passar. Perdeu tudo. Todos. Saúde. Mas nunca deixou de ser fiel a Deus. Então Asa, este rei, apesar de ser fiel a Deus, ele teve problemas. Irmãos, os problemas são uma realidade. Os problemas são uma coisa que faz parte da vida. As dificuldades, as lutas, as batalhas, os mais diversos inimigos da nossa fé são reais. Paulo dizia para nós estarmos preparados contra as astutas ciladas do diabo. Porque todas essas coisas não é contra carne, contra sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra coisas materiais, é contra as hostes espirituais da maldade. É o inimigo da nossa alma colocando às vezes uma pessoa para nos prejudicar, colocando às vezes outras situações para nos deitar abaixo, mas não é essa a pessoa, o nosso inimigo, não é aquela situação, não é o patrão, não é nada. Não é o vizinho que te faz barulho lá de noite. Não, muitas vezes é o diabo que está a querer que a gente perca realmente a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus e façamos aquilo que sabemos que vai desagradar a Deus. E quantas vezes nós não somos tentados para sair daquilo que o Senhor quer que a gente faça e fazer o que não devemos fazer. Problemas. Mas uma coisa nós devemos fazer quando os problemas surgem, quando as dificuldades aparecem, quando as lutas aparecem. Vejamos o que é que o rei Asa fez. Versículo 11. Asa clamou ao Senhor. Asa recorreu ao poder da oração. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus e não prevaleça contra Ti o homem. Reparem o exemplo de Asa, o clamor de Asa. Asa, este rei, disse, Senhor, nada para Ti é ajudar. Ou seja, o que tu vais fazer para mim, isso não é nada. Eu confio em ti, tu podes me ajudar e isso não te custa nada, porque Asa sabia que para Deus nada era impossível. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Não custa nada para Deus. Então, irmãos, nos problemas, vamos recorrer a Deus. Eu já ouvi alguns crentes dizerem assim, eu não oro, não vou estar a incomodar a Deus por isto. Incomode. É isso que Deus quer. Incomode. Porque Deus tem prazer em que os seus filhos falem com eles.
Seja por coisa grande, seja por coisa pequena. Incomoda Deus, porque Ele não é incomodado. Ele quer ouvir os seus filhos falarem com Ele dos seus problemas, das suas dificuldades. Fale com o Senhor. Clame ao Senhor, porque para Ele isso não é nada. Ele é o Deus omnisciente, omnipotente. Ele até já sabe o que nós temos, mas Ele quer e tem prazer em falar connosco, em que nós falemos com Ele. Às vezes nós sabemos que há uma pessoa que precisa da nossa ajuda. E nós dizemos assim, não vou dizer nada. Vou esperar que venha falar comigo, que me venha dizer alguma coisa. Para que aquela pessoa possa chegar perto de nós. Não estou a dizer que isto é o nosso procedimento normal. Também podemos, quando sabemos que a pessoa tem timidez ou alguma coisa, devemos ir lá e ajudar. Mas, principalmente os filhos, às vezes não dizem nada, mas os pais têm que adivinhar. É bom que eles possam vir falar connosco. Isso dá-nos prazer. E Deus quer que a gente fale com Ele. Nada para ti é ajudar. Não te custa nada. E o Senhor sabe, porque Ele é todo poderoso. Mas diz também a Asa, no seu clamor, na sua oração, nada para ti é ajudar, tanto o poderoso como o fraco. Duas coisas. Primeiro, Deus ajuda todos. Melhor, vou inverter a ordem. Primeira coisa, todos precisam de Deus. E a segunda, Deus ajuda todos. Ou seja, ninguém é forte demais ou poderoso demais que não precise da ajuda de Deus. Às vezes nós caímos no erro de pensar, isto eu resolvo sozinho. Isto eu termino aqui facilmente. Eu consigo vencer. Achamos-nos fortes demais. Esta é a minha praia, não é? Esta é a minha área, eu aqui estou à vontade, portanto aqui nem preciso de orar. Nunca pense assim. Porque ai daquele que diz que é alguma coisa, Deus vai lhe mostrar que não é nada. Deus ajuda tanto o poderoso como o fraco, tanto o valente como aquele que não tem assim muita força. E como já cantámos hoje, que diga ao fraco, forte sou, não é? Diga ao pobre, rico sou. Mas também temos que dizer ao contrário. Diga ao rico, pobre sou. Nós precisamos de Deus. A arrogância não nos leva a lado nenhum. A autoconfiança, pensarmos que, eu aqui não caio nesta tentação porque eu aqui estou à vontade. Eu aqui não preciso da ajuda de Deus porque eu aqui estou bem. Todos precisam. Todos precisam da ajuda de Deus. E Deus a todos ajuda. Ninguém é nada, é alguma coisa, se Deus não for com ele. Ninguém é alguma coisa se Deus não for com ele. Por isso, Asa disse, Senhor, em ti nós confiamos. E nós vamos à luta, mas é no teu nome. Lembram-se de Davi? Aquele jovem fraquinho que andava lá com as ovelhas, quando teve de enfrentar um grande problema, um gigante problema, um Golias, ele disse, tu vens aí com essas armas todas, vens aí com esses escudos todos, olha, eu vou a ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. A nossa força é o Senhor. Como dizia o salmista, Ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E quando Asa fez isso, o que é que aconteceu? Versículo 12. E o Senhor, não foi Asa, não foi o exército de Judá, foi o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá e fugiram os etíopes. O inimigo, o problema desaparece, foge. Quem o lançou fora da nossa presença? Não foi a nossa força, foi Deus. É Ele que dá a vitória. É Ele que é a vitória. Irmãos, para terminar, eu diria, pegando neste exemplo do rei Asa, todos nós, todos que estão aqui, nesta sala, na sala aí atrás,
todos os que estão a ouvir esta palavra, saibam, todos temos dificuldades. Todos temos problemas. Todos os crentes têm. Pedro diz em 1 de Pedro 5,9, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, todos os crentes, sejam onde estiverem, têm as mesmas aflições, passam pelas mesmas tentações, pelas mesmas tribulações, pelas mesmas dificuldades. O crente está sujeito a doença como qualquer outro. O crente está sujeito a ser assaltado como qualquer outro. O crente está sujeito a ter uma dificuldade financeira como qualquer outro. O crente está sujeito a ter dificuldades no seu lar, na sua família, como qualquer outro. E todos passarão por dificuldades, mas não há problema. E podemos aprender aqui. Não há problema nenhum que Deus não tenha poder para resolver. O nosso Deus é muito mais poderoso do que 1 milhão de problemas. Não há ninguém que não precise de Deus e de recorrer a Ele em oração. E tu precisas de recorrer a Deus em oração. Mas quando o fazemos, nós lembramos o que Paulo dizia em Romanos capítulo 8 e no versículo 37 até 39. Nós costumamos cantar e costumamos lembrar isso, mas às vezes na prática, quando nós estamos a viver situações difíceis, nós esquecemos disso que até costumamos cantar. E diz a palavra de Deus assim: quem nos separará, versículo 35 de Romanos 8, do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Todos temos dificuldades e problemas. Ninguém é imune. Mas não há problema maior que o nosso Deus. Por isso todos devemos recorrer a Deus, porque dele vem a vitória.